Salve, guerreiros, força e honra. Continuamos aqui gravando o Estatuto do Desarmamento para você realizar o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, pessoal. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso canal para mais uma aula sobre o Estatuto do Desarmamento. Já temos duas, essa é a terceira, então volta lá e assiste se você não assistiu ainda. Direto na letra da lei, que é a maior probabilidade de cair na prova, ok? Estou usando o material do Arte da Aprovação, marcadinho ali, cara, eu achei espetacular, porque vem com a cor diferente, com a marcação que chama atenção, aquilo que tem que chamar atenção, aquilo que pode ser lacuna, né? O que é lacuna na prova? A banca copia e cola e tira uma palavra ali e muda, tornando a alternativa errada, tá? Então, essas lacunas são importantes, os grifos são importantes, o que está em negrito, o que está em cor diferente, o que está em quadrinhos com pequenas informações e naquilo que cai na prova, que é a letra da lei. Se for novo por aqui, já peço a você. Vai lá, inscreva-se no canal, dá uma fortalecida, marca o sininho de notificação. Também vem aqui, ó, dá uma voadora no like. Pá! Uma voadora no like justamente para você nos ajudar. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre que lei você quer que a gente trabalhe aqui. Ok? Vamos continuar o Estatuto do Desarmamento, falando agora do porte. Um detalhe importante, os alunos estão me mandando perguntas aí relacionadas a links, disso, daquilo. Eu vou deixar os links necessários aqui embaixo para vocês, tá? Inclusive para entrar em grupo de estudos, para você poder se preparar de verdade. Bem, continuando aqui a nossa lei, nós vamos falar agora no capítulo 3 sobre o porte. E aí, se você assistiu a primeira aula, você sabe que eu não estou falando do verbo portar, e sim a autorização precária para se portar a arma por um cidadão comum, que cumpre os requisitos legais, é óbvio, para se utilizar a arma na rua, tá bom? Para se utilizar arma na rua, ok? Vamos lá, então, para que nós possamos entender com relação ao porte de arma. Não é o verbo portar, é usar a arma na rua por um cidadão comum. Devidamente velada, tá, pessoal? Não pode ser ostensiva. Vamos lá, do porte. Ponto importante, observação importante, é como começa o artigo 6º. O artigo 6º começa com uma proibição. Então, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Ponto, acabou. Então, ele foi peremptório, foi restritiva a lei. Ele não trouxe, é autorizado para essas categorias. Não, ele proibiu, ponto, acabou. Aí ele trouxe as exceções. Ou seja, as exceções são números clausos. É uma relação peremptória. Ou você está na autorização, você não poderá portar. Tá? E aí, quais são essas exceções? Salvo os casos previstos em legislação própria. Então, por exemplo, a Polícia Penal Federal tem legislação própria. Então, pode ter ali alguma coisa relacionada ao porte. A Polícia Federal, as Forças Armadas. Okay? Legislação própria, porque aí é lei contra a lei. Tudo bem? E aí aquela regra, né? O específico se sobrepõe sobre o geral. Isso aqui é uma norma geral. Agora, quem pode, dentro dessa legislação própria, estabelecer o porte? Primeiro, integrando as Forças Armadas, certo? Integrantes de órgãos referidos nos incisos D1 a 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal, que são as polícias, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil e as polícias penais, que inclusive eu tenho um grande orgulho de ter participado da criação, certo? Eu sou de entidade representativa da minha polícia, então participei da criação da Polícia Penal. Tivemos a discussão, na pressão, negociação no Congresso Nacional. Inclusive, no dia da promulgação, eu estava lá e o presidente do Senado, o presidente do Congresso, acabou inclusive falando o meu nome, como forma de agradecimento, e eu tenho esse vídeo guardado, e em algum momento eu vou postar para vocês verem, tá? Então, as polícias penais, então, são as polícias. Detalhe importante. Aqui nesse tópico específico não entra a guarda municipal. A guarda municipal vai estar em tópico bem específico também, tá? Então aqui é aquilo que está no 144. De novo, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Penal Federal, Polícias Penais Estaduais, tá? Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Aqui tem um detalhe importante, que eu vou até falar com o pessoal do Arte da Aprovação para inserir, tá? Por quê? Porque o próximo inciso, ele trouxe os integrantes das guardas municipais com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Isso aqui caiu, ó, o quantitativo. Tá? Então, o quantitativo caiu no Supremo Tribunal Federal. Então, esse dispositivo aqui, ó, ele não é mais aplicável, tá? Ele não é mais aplicável, tá? E o quantitativo caiu, agora é guardas municipais, ponto, acabou.
guarda municipais, ponto, acabou. Além disso, quem mais? Os agentes de segurança operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ou seja, os arapongas, né, da nossa agência de espionagem, agência de inteligência, e o pessoal da Segurança Institucional da Presidência da República. Só que detalhe, são os agentes operacionais da BIM, com quase um 007. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4, e 52, inciso 10 da Constituição, que são as polícias legislativas, né, da Câmara e do Senado. É isso mesmo, não sei se você sabe, mas a Câmara e o Senado têm polícias próprias, polícias institucionais, que trabalham dentro dessas casas legislativas. E eles também terão porte de arma, e não estão no 144. Não são polícias da segurança pública, não integram a segurança pública. Próximo item, os integrantes do quadro efetivo de agentes de guardas prisionais, integrantes de escoltas de presos e guardas portuárias. Aqui está desatualizado, mas cai na prova, tá certo? Tá certo. Por que tá certo, Marcelo Adriano? Porque ainda não foi atualizado para a Polícia Penal. Guardas portuários permanecem os mesmos. Agora, os guardas prisionais e integrantes de escolta agora são policiais penais, que estão inclusive lá no 144, gerando essa incongruência. Mas na hora da prova, o que eu respondo? Responde a letra da lei. Assim como as guardas municipais, viu? Cuidado. Uma coisa é você errar a questão, outra coisa é a gente entrar com recurso. Se lá vier na questão, guardas municipais acima de 500 mil habitantes ou 50 mil habitantes em serviço e for a única alternativa viável, correta, marca essa alternativa, irmão. Depois a gente entra com recurso, ou não entra e vê o que faz, mas primeiro ganha o ponto. Tá? E aqui de novo as guardas portuárias, também com direito a porte de arma. Ok? As empresas de segurança privada de transporte de valores constituídas nos termos dessa lei. Veja que não está falando do vigilante, está falando da empresa. Já a gente vai explicar melhor isso. Tá? Empresa de segurança privada, por quê? Porque transporta valores. Os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem uso de arma de fogo na forma do regulamento dessa lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Então, entidades de desporto, só que é um detalhe, legalmente constituídas, ok? Também poderão portar arma de fogo, mas na forma do regulamento da lei. Continuando, integrantes de carreira de auditoria da Receita Federal e auditoria fiscal do trabalho e o cargo de auditor e analista tributário. Tá? Então, a Receita Federal, o cargo de auditor, né? De uma forma geral, já que são uma carreira única hoje em dia. Tanto da Receita Federal quanto auditor do trabalho, auditor fiscal e o analista tributário também. Então, o analista tributário também entra nesse rol. Vamos lá. Os tribunais do Poder Judiciário descritos no artigo 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança na forma do regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Veja, preste atenção em quem eu estou falando aqui. Eu estou falando, ó, dos servidores e não dos integrantes. Tá? Não estou falando do juiz aqui, do promotor. Estou falando dos servidores, do pessoal da segurança, que agora, inclusive, por intermédio de portaria, acho, foram transformados em policiais, Polícia Judicial, Polícia do Ministério Público, que também não estão no 144. Mas aqui na prova, você vai colocar polícia? Não, você vai falar em servidor. Mas fala, Adriano, o juiz e o promotor não tem? Tem, legislação própria. Eles têm lá na lei deles. Ok? E o decreto trata exatamente deles. Aqui só dos servidores. Na hora da prova vem o quê? Segundo o estatuto, servidores. Ah, é técnico, é analista, é segurança e transporte, como era há pouco tempo, é polícia. Não se preocupe com isso. Então, esses são aqui os contemplados, vamos assim dizer. E a partir de agora eu tenho algumas observações que serão feitas. E, de novo, a gente vai ser mais rápido naquilo que não é mais importante e menos rápido naquilo que é mais importante para te trazer ali as observações importantes, tá? Vamos lá. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 6, tá? Ou seja, entra todo mundo aqui, quase todo mundo, né? Polícias, Forças Armadas, certo?
e 6 do caput desse artigo terão direito a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição. Então, eu, por exemplo, tenho as duas. Tenho a minha particular, que é a minha israelense, que vocês viram aqui agora há pouco, tá? E também tenho uma cautelada da minha instituição. Então, eu posso portar qualquer uma das duas. E detalhe, mesmo fora de serviço. Então, se eu vou ao banco, eu vou armado. Se eu vou à igreja, se eu for andar na igreja, salmista lá. Aí, alguém filmou e postou, eu repostei. Aí, um aluno perguntou, Marcelo, o senhor estava armado na igreja? Eu falei, claro. Mas qual o problema? Primeiro, um celular na igreja é muito pior do que uma arma. Faz muito mais mal à saúde espiritual do que a arma. Segundo, eu vou saber quando vai acontecer. Se eu for atacado por uma facção criminosa, por um bandido. Ah, você tem da igreja? Então não vou te matar não, eu te mato depois? É claro que não, né? Então fica tranquilo, vamos parar com esse preconceito bobo. Mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento dessa lei, com validade no âmbito nacional, para aquelas constantes nos incisos 1, 2, 4 e 6. Então, não entrou aqui, por exemplo, a Guarda Nacional, a Guarda Municipal. Tá? Então, a Guarda Municipal não entrou. Então, tem que ficar ligado exatamente nesses detalhes, ok? Exatamente nesses detalhes. Vamos lá, voltando aqui. Espera aí que eu me dei uma perdidinha aqui, Aí você volta lá nos incisos e vê exatamente, mas polícias e forças armadas entram, guarda municipal não entra, agente operacional da ABIN entra, só você pensar no âmbito da atuação. A única coisa que pode gerar dificuldade para você são as polícias, né? Civis, militares e bombeiros. Nossa, a polícia militar é estadual, mas tem validade nacional, tá? Tem validade nacional. Então esse é o único bizu que você tem que se ligar aí, tá? Vamos lá. 1B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos desse regulamento, tá? E ainda o terceiro requisito, subordinados a mecanismos de fiscalização de controle interno. Aqui é um dispositivo também em desuso, mas ainda está na lei. Por que em desuso? Porque agora está todo mundo transformado em polícia, está no 144. Então, em regra, isso já existe em cada instituição. Mas, porém, todavia, entretanto, se vier a letra de lei contendo esses dois requisitos para os guardas prisionais e agentes penitenciários, tem que marcar como certo. Tá? Se vier alguma coisa diferente, aí a gente entra com recurso, porque ainda está na letra de lei. E quando houver a alteração da letra da lei é que a gente se preocupa com isso. Tá? Aí vem de novo as autorizações para o porte de arma aos integrantes das instituições que tratam o inciso 5º, tá? 6º, 7º e 10º do caput desse artigo. Está condicionada a comprovação dos requisitos que refere o inciso 3º do artigo 4º. Lembra? Capacidade técnica e psicológica. Aí eu pergunto a vocês, se enquadraria para a polícia? Não se enquadra para a polícia, óbvio. Por isso que somente para esses integrantes aí desses dispositivos. Então, na hora de responder, você tem que se ligar. Tem que se ligar. É somente para o 5, 6 e o 7º e o 10. Né? O 10 são os integrantes da carreira de auditoria. Tá? Os 5 são os agentes da Agência Brasileira de Inteligência. Tá? Agência Brasileira de Inteligência. E o 6º, os órgãos policiais lá da Câmara de Deputados e do Senado. Tá? Da Câmara de Deputados e do Senado. Ok? Vamos lá, então. Continuando. Aqui não tem marcação, é porque tem menor probabilidade de vir. Por isso a gente passa mais rápido. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimento de ensino policial, a existência de mecanismo de fiscalização de controle interno e nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Então, tem que ter uma boa formação. Adriano, tem a polícia municipal chegando, talvez cheguem aí as coisas mudam de novo. Por enquanto, mantemos o foco na letra da lei.
Quarto, os integrantes das Forças Armadas e das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares do Estado e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo, na forma do regulamento dessa lei. Então, quem for Forças Armadas, policiais federais, estaduais e do Distrito Federal, militares dos Estados do Distrito Federal, não precisarão cumprir os requisitos para aquisição de arma de fogo. É óbvio, é só apresentar a identidade. Ocupação lícita, como assim? Ele é policial. Capacidade técnica, se ele não tem capacidade técnica, ele não pode usar também, é da corporação. Então, esse pessoal fica dispensado, ok? Preste atenção que um outro requisito muito importante para se adquirir arma de fogo, certo? É também a idade, e a gente vai ter um elemento relacionado à idade agora, 25 anos. Presta atenção, mas para todo mundo, não. Porque o policial, por exemplo, pode entrar com 18 anos. E ele já vai poder portar arma, tá? Então tem que fazer essas diferenciações para você não se confundir. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para sua subsistência alimentar e familiar, ó, subsistência alimentar, não está falando em comercial. Percebeu? Não falou matar para vender, falou matar para comer. Será concedido pela Polícia Federal, ok? O porte de arma de fogo na categoria caçador de subsistência, grave isso aqui. Deu uma arma de uso permitido, então somente uma arma que seja de uso permitido, que você não precisa saber qual arma é, e sim decorar a expressão de uso permitido. Já falei que tem uso permitido, restrito e proibido. De tiro simples. Opa, Marcelo, o que é uma arma de tiro simples? É aquela arma que não é automática nem semiautomática, como aquelas espingardas antigas, que para abrir, você abre a arma, retira os estojos. Tem algumas armas que tem mecanismo de ejeção, mas não é isso que importa. Você vai ter que abrir o culote e inserir novos estojos manualmente. Ele não tem um carregador como a pistola, nem um sistema como é a pistola, em que ao atirar ele faz todo o processo sozinho. Então isso é uma arma de tiro simples, ok? Arma de tiro simples. Com 1 ou 2 canos, porque tem armas aquelas, né, que pode ser com 1 ou 2 canos, não tem problema. De alma lisa, ou seja, uma espingarda, você já sabe que é de alma lisa, de calibre inferior a 16. Muito cuidado que o calibre de espingarda, ele é o inverso, tá? Quanto menor o número, maior o calibre. Por quê? Não vou explicar aqui para você não perder tempo, porque não precisa. O que importa é você decorar o 16. Eu estou falando de 1 libra de chumbo como referência para fazer uma espera dividida em partes. Então, 1 sobre 12, 1 sobre 16, 1 sobre 20. Que número é maior? O número maior é esse aqui. Por isso o calibre 12 é maior que o calibre 16. É maior que o calibre 20. Eu estou falando de 1 libra de chumbo pura, dividida em X partes, feita uma esfera perfeita com essa fração, e aí o molde para o cano. Você não precisa saber, só para você entender, tá? E o calibre mínimo não é o 12, é o 16. Não confunda, porque o 12 é calibre permitido, mas estou falando de um porte específico, que é o porte do caçador de subsistência. Decore esse nome. Caçador de subsistência, área rural, tem que ser maior que 25 anos, tem que ser para subsistência alimentar e familiar. Tiro simples, pode ser de até 2 canos, 1 ou 2 canos, de alma lisa, e inferior a 16. Ok? Desde que o interessado comprove a efetiva necessidade e requerimento, o qual poderão ser anexados os seguintes documentos. Documento de identificação pessoal, poderão não, deverão, né? Comprovante de residência em área rural, atestado de bons antecedentes. Detalhe, não confundir o caçador de subsistência com o caçador eventual, que é um dos integrantes lá do CAC, caçador, atirador e colecionador. Esse é outro caçador que faz um registro no exército. Esse cara aqui, ele caça só para sobreviver. E ele terá o porte, detalhe, é o porte de arma, para uma arma naquelas características que a gente viu. Né? Caçador de subsistência não é o caçador eventual. O caçador para subsistência que der outro uso à arma de fogo independente das suas especificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Então, o cara, sei lá, ele resolveu ir passear com a arma, entrou numa briga e disparou. Não era para caçar?
disparou errado, então ele não deveria estar portando naquelas condições. Então, considerado porte ilegal de arma. Além do que, dependendo das condições, a gente vai ver os crimes específicos, não vamos falar nisso agora, tá? Comete o crime de disparo de arma de fogo, que a gente vê quais são os requisitos e os elementos desses crimes. Ok? Os integrantes das guardas municipais dos municípios que integrarão regiões metropolitanas será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço na região metropolitana, tá? Então, na região metropolitana também. Por quê? Porque o cara, por exemplo, sai de São Paulo, vai para Osasco, em região metropolitana, eu estou no exemplo, eu acho que é região metropolitana, né? Nem sei se é mesmo. Estou citando só um exemplo aqui de região metropolitana, tá? Para que o indivíduo possa fazer o quê? Possa portar a sua arma, porque sendo região metropolitana, tudo se mistura, ok? Vamos para o artigo 7º, cujo caput não cai tanto assim, segundo o pessoal lá do Arte da Aprovação, que não deixou nenhuma marca nele. Artigo 7º, as armas de fogo utilizadas pelos empregados de empresas de segurança privada e transporte de valores, constituídos na forma da lei, serão de propriedade e responsabilidade da guarda das respectivas empresas. Então, o vigilante que está lá com a arma não é a arma dele, é a arma da empresa, registrada em nome da empresa, ok? Somente podendo ser utilizadas quando em serviço. Então, o vigilante não leva essa arma para casa, só em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenamento estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização para porte expedido pela Polícia Federal em nome da empresa. Então, é a empresa que vai ter a arma e vai ter o porte e o registro. Contratei você como meu vigilante, você não, né? Seu vizinho, como meu vigilante, você usará a arma da minha empresa. E quando terminar o trabalho, você vai devolver a arma, ok? Vamos lá. O proprietário, diretor ou responsável da empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no artigo 13, que é o crime de omissão de cautela, ok? Dessa lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar a ocorrência policial e comunicar a quem? É a Polícia Federal, não é a Polícia Civil. Não impede o boletim na Polícia Civil. Uma coisa é comunicar a Polícia Civil, fazendo boletim de ocorrência, da ocorrência em si. Pega esse boletim de ocorrência e corre para a Polícia Federal, porque tem prazo. Tá? A perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios e munições. Não é só arma de fogo, é acessórios e munições também. Que estejam sob sua responsabilidade nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, não é depois do registro. Claro que você pode estender para o conhecimento do fato, é claro. Vamos imaginar que está lá num depósito, a ocorrência ocorre sexta-noite, o cara chega lá na segunda-feira. É óbvio que a partir do conhecimento. Mas a letra de lei diz o quê? A partir de ocorrido o fato. Então, você é dono de loja, teve qualquer alteração com uma arma, informa a Polícia Civil, perda, roubo, extravio, outra forma, perda, roubo, furto, outra forma de extravio. Vamos imaginar que você está recebendo a arma, você encaminhou a arma, sei lá, para uma transportadora e se extraviou. Tem que informar também, para que se registre isso, tá? 24 horas depois do fato ocorrido. Senão você vai incorrer lá no crime de omissão de cautela, que nós veremos no momento certo aqui. A empresa de segurança de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos de que trata o artigo 4º dessa lei, quanto aos empregados que portarão arma de fogo. Então, o cara não vai comprar arma de fogo, mas ele vai ter que comprovar os requisitos lá do artigo 4º, que são aqueles 3 requisitos. Tá? Primeiro, idoneidade, depois endereço fixo e trabalho lícito, no caso na própria empresa, né? Além disso, aptidão técnica e psicológica, comprovado por instrutor credenciado na PF e também por psicólogo devidamente credenciado. Vamos lá. A listagem dos empregados da empresa referida nesse artigo deverá ser atualizada, decora o prazo, hein? Banca tem fetiche por prazo, semestralmente, tá? Junto ao Sinarme. Então, de 6 em 6 meses eu tenho que ir lá dizer, esses são os meus empregados. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições escritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade e responsabilidade das guardas das respectivas instituições, somente podendo ser autorizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e armazenagem estabelecidas pelos órgãos competentes, sendo certificado de registro de autorização do porte de arma expedido pela Polícia Federal em nome da instituição. Tá? Então, aquelas guardas que a gente vê, as guardas patrimoniais. Autorização para o porte de arma de fogo de que trata esse artigo
independe da taxa, do pagamento de taxa, porque o porte de arma de fogo tem taxa. O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores e seus quadros pessoais no exercício de função de segurança, que poderão portar arma de fogo respeitando o limite de 50% do número de servidores que exercem a função de segurança. Então, se tem 100 seguranças, somente 50 podem ter. Marcelo Adriano, e com o advento da polícia? Não importa. A não ser que haja uma decisão judicial vinculante, como, por exemplo, uma súmula ou algo assim, você mantém o que está na letra da lei, 50%. É a quantidade de armas que pode comprar. Tanto, e detalhe, não estou falando de juiz nem de promotor. Isso aí é de cada um. Estou falando dos servidores, que hoje são considerados policiais. Né? No caso da União, né? E nos estados não foram transformados ainda. Policiais, ao menos eu não conheço nenhum ainda, policial judicial estadual. Mas policial judicial no caso da Justiça, servidores da Justiça e policial do Ministério Público no caso do Ministério Público. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata esse artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos do artigo 4º, que a gente já viu várias vezes, né? Bem como a formação funcional em estabelecimento de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e controle interno nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Ok? Parágrafo 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata esse artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINARME. Vamos lá, parágrafo 5º. Aqui está marcado, presta mais atenção. As instituições de que trata esse artigo são obrigadas a registrar a ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido fato. Qual a diferença aqui da empresa de transporte de valor? Não estabelece que é sob pena do cometimento do crime de omissão de cautela. Artigo 8º. As armas de fogo utilizadas em atividades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenar estabelecidas pelo órgão competente, respondendo ao possuidor ou autorizado a portar arma para pela sua guarda na forma do regulamento dessa lei. Então, atividade desportiva, da mesma forma. As condições de uso e de armazenamento estabelecidas por órgão competente. Agora, o artigo 9º, com mais incidência em prova. Por isso está marcado. Compete ao Ministério Público, compete ao Ministério da Justiça, e aqui, cuidado, eu estava pensando em escrever já aqui, para não escrever em Ministério Público ou, como eu já vi várias vezes, Ministério da Defesa, não é Ministério da Defesa, ok? Então, isso aqui é um erro que pode cair na nossa prova. Na realidade, para não te confundir, já vou até apagar, tá? É Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Compete o quê? A autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita aos sediados no Brasil e ao Comando do Exército, nos termos do regulamento dessa lei, o registro e a concessão do porte de trânsito de armas de fogo para colecionadores. Aqui entra, colecionadores, aqui entra o CAC, colecionadores, atiradores e caçadores. Eu sou o CAC, viu, pessoal? Uso aqui para o meu curso. E de representantes estrangeiros em competições internacional, oficial de tiro, realizada no território nacional. Então, Ministério da Justiça, presta atenção, a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visitas aos sediados no Brasil. E o Comando do Exército, ok? Haverá, inclusive, a concessão do porte de trânsito para os CACs, representantes estrangeiros em competição internacional, oficial de tiro, realizado em território nacional. Então, não se confunda. Tá? Artigo 10º. Autorização para porte de arma de uso permitido. Não existe autorização para porte de uso restrito. Esse porte aqui, tá, pessoal? Em todo o território nacional. É de competência de quem? Da Polícia Federal. O que vai vir de errado? Tirar isso aqui e colocar Exército Brasileiro, por exemplo. E somente será concedido após a autorização no SINARME. Então, primeiro autoriza no SINARME e depois se expede, conforme nós vimos no registro. Então, uso permitido, PF SINARME, uso restrito, Comando do Exército e Sigma. Comando do Exército e Sigma. Ok? Vamos aí continuar aí o nosso dispositivo legal, a partir de agora, até o final da aula, com menos incidência, com menos possibilidade de incidência. Tá? Vamos lá.
A autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos dos atos regulamentares e dependerá do requerente demonstrar o quê? Aqui, diferente lá da aquisição do registro, a gente vai ver requisitos diferentes. Mas aqui é importante entender, ó, eficácia temporária e territorial limitada. Ou seja, se a ameaça contra o indivíduo for temporária, eu posso determinar, você vai ter porte de arma durante X anos. Tá? O próprio regulamento estabelece isso. Já estabelece temporário. E também territorial limitada. Você só pode portar arma no estado do Paraná. Por quê? O seu risco é aqui no Paraná ou não é nacional. Aí vai depender da situação, ok? Agora, nós vamos para os requisitos do porte, que você não pode confundir com os requisitos para o registro para aquisição. Para aquisição a gente já viu, tá? Primeiro, demonstrar a sua efetiva necessidade para o exercício da atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade. Então, vai ter que demonstrar. Diferente do declarar efetiva necessidade para aquisição. Aqui eu tenho que demonstrar a efetiva necessidade em razão do risco profissional. Por exemplo, o cara trabalha com valores, né? E já sofreu assalto. E aí, cara, não vou entrar no mérito aqui do que é necessário. O que importa é decorar a letra de lei. Ou então, teve uma ameaça. Sua integridade física foi ameaçada. Né? Os bandidos ameaçaram, um vizinho ameaçou, entrou numa briga, tem um boletim de ocorrência por conta de uma dívida, de alguém que está devendo, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Além disso, atender às exigências previstas lá no artigo 4º, que nós vimos, tá? Então, que diz o artigo 4º? Primeiro, idoneidade, por intermédio daquelas certidões, não estar respondendo inquérito policial e nem a ação criminal. Tá? Além disso, endereço certo, né? Ou melhor, residência fixa e ocupação lícita comprovante. Além disso, capacidade técnica e psicológica. Então, além daqueles requisitos lá, tem que cumprir esse também. Apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. Óbvio, se ele vai portar, ele vai ter que ter uma arma de fogo para tanto. Então, vai ter que apresentar esse registro. Não vai poder, por exemplo, portar uma arma fria, uma arma raspada. Fica instituída a cobrança de taxa dos valores constantes do anexo dessa lei pela prestação dos seguintes registros. E aí, tem os diversos registros que dificilmente caem em prova, mas é o registro de arma, renovação de registro, expedição de segunda via de registro de arma, expedição de porte federal de arma de fogo, renovação do porte de arma de fogo, expedição de segunda via do porte de arma de fogo. Os valores para caem muito pouquinho em prova, por isso a gente passa mais rápido. As pessoas que são isentas, ok, dessas taxas, inclusive, por exemplo, a polícia, as Forças Armadas, depois você dá uma retorna lá. O Ministério da Justiça, presta atenção, disciplinará a forma e as condições do credenciamento dos profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Tá? Então, o psicólogo e o instrutor, como disse, que inclusive eu tenho um curso que a galera está entrando bastante justamente para se credenciar. Detalhe, não é instrutor policial federal não, tá? É um paisano que cumpre os requisitos do estatuto, que faz o curso conforme a Instrução Normativa 111 da Polícia Federal e vai lá e se credencia. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não deverá exceder, parará, também cai muito pouco. Aqui pode ser que caia. Ó. A comprovação da capacidade técnica. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$80. Mixaria, já devia ter sido reajustado. Veja que não chega nem a R$100. Então já fica aqui a referência. 80 mata a guerra. A cobrança de valores superiores ao previsto nos parágrafos 1º e 2º desse registro implicará descredenciamento dos profissionais pela Polícia Federal. Aqui presta atenção num detalhe importante. Ali é só pelo teste, pelo laudo em si. Né? Mas o instrutor ele cobra a munição, é lógico. Às vezes o aluguel da arma, o aluguel do clube, o alvo e tudo aquilo que envolve a aplicação do teste. Valeu, galera. Espero que vocês gostando até aqui. Daqui a pouco a gente entra nos crimes, tá? Já no próximo bloco. Valeu? Espero que tenham gostado. E para passar tem que ser... para passar tem que ser focos, não. Me confundi. Valeu? Para você cumprir o seu projeto, a sua missão, o seu projeto se tornar policial. Valeu, pessoal. Até mais.